O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho. Jesus, manso e humilde de coração. A igreja celebra hoje a festa de São Bartolomeu Apóstolo, ou também São Natanael. Natanael significa isso, Filho de Deus. E ouvimos um elogio muito bonito do coração, dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à sua pessoa. Eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Que coisa bonita, né? Ouvirmos do coração de Deus: eis aí um israelita de verdade, eis aí um religioso de verdade, eis aí uma pessoa que crê verdadeiramente, que não tem falsidade. Que alegria, meus irmãos. Que alegria se Jesus poder olhar para cada um de nós e dizer a mesma coisa. Qual que é o seu nome? Eis aí, fala o seu nome. Eis aí, Padre. Que bonito que Jesus pudesse olhar para mim e dizer: eis aí um Padre de verdade, sem falsidade no seu coração. E quando a gente celebra os santos apóstolos, nós estamos celebrando aquilo que a igreja tem de mais rico, porque a igreja foi fundada sobre os 12 apóstolos. Nunca esqueçamos que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu, Ele mesmo escolheu os 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos, Ele escolheu um para outorgar, para dar um poder, um munus petrino, né? Onde que pudesse ser uma pedra inquebrantável para que a igreja pudesse perdurar ao longo dos séculos. São Bartolomeu era da região de Caná, a cidade onde Jesus realizou o seu primeiro milagre público. E conta a tradição que ele foi evangelizar a região da Índia e ali foi martirizado por sacerdotes pagãos, por inveja da sua unção, por inveja da força do Espírito Santo que agia nele, ia convertendo os pagãos, e os sacerdotes se achavam fracassados por conta disso e investiram contra São Bartolomeu, ou São Natanael, como queiram, e ali arrancaram a sua pele e arrastaram ele sem pele pelo chão, até que ele veio a ser martirizado, veio ser morto. Jesus disse para ele que coisas grandiosas ele veria, coisas muito grandes. Ah, mas você fica surpreso porque eu te digo que eu te vi debaixo da figueira? Debaixo da figueira, o que significa isso?
que enquanto nós estamos no segredo do nosso coração, na intimidade mais profunda de nós mesmos, Deus está nos vendo, Deus está nos sondando, Ele sabe o que está acontecendo conosco, no mais profundo de nós mesmos. Deus sabe, Deus sabe. Essa figueira significa isso, que não tem pensamento que é oculto ao coração de Deus, à onisciência divina. E Jesus diz: você fica surpreso com isso? Ah, mas vou te dizer, coisas maiores do que estas verás. E ele viu mesmo, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu os milagres de Jesus, ele viu Jesus subindo aos céus, os anjos abrindo. E as coisas, meus irmãos, com todo respeito, nós somos católicos. Santo Agostinho dizia que nós estamos imersos, mergulhados no sobrenatural e não damos conta disso. Coisas tremendas, tremendas acontecerão ainda. Muitas coisas acontecerão no céu, na terra, nos ares, nos corações, nas mentes. Lembro perfeitamente, recordando aqui, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, hein? Não precisa ser filósofo, não precisa ser sociólogo, teólogo. Você que já tem mais um pouquinho de idade, você fala: opa, a vida não era assim, as coisas mudaram. Esses dias até minha mãezinha falou no telefone, falou: meu filho, até o jeito da gente pensar já não é o mesmo mais. Perguntava se meu sobrinho estava vindo na aula, né? Aí tem aula, não tem aula, vai ter aula, não tem aula, pode ir, não pode vir, vai ter, não vai ter, pode abrir, vai fechar. Uma situação horrível. Isso vai mexendo no psicológico das pessoas. As pessoas não vão aguentando. E se você não percebeu ainda que nós estamos sendo castigados, Padre, Deus é amor, Deus castiga, leia as Sagradas Escrituras. O que é o castigo divino? É quando uma criança revoltada, uma criança cheia ali de soberba, cheia de desobediência ao pai, solta da mão do pai, solta da mão da mãe e sai por aí, e acontece uma catástrofe. É assim que Deus castiga. Deus permite que os nossos atos caiam sobre nós mesmos. Oséias capítulo 8, versículo 9: visto que o meu povo plantou vento, está colhendo tempestade. Quando a gente se afasta de Deus, se afasta dos mandamentos de Deus, se afasta do respeito para com o nosso paizinho Deus, os mandamentos, e começamos a fazer essas maldades. Vejam, por exemplo, o paralelo entre as 10 pragas do Egito. Como que Deus queria conduzir o seu povo, não queria infligir nenhum mal à terra do Egito, e o faraó, endurecido, só perseguia o povo, só blasfemava contra Deus. O faraó sempre foi o símbolo do poder despótico, da soberba, daqueles que rejeitam a Deus até as últimas consequências. Muitos bispos, graças a Deus, bispos bons, estão alertando o povo a respeito desse deep state, desse estado profundo, dessa nova ordem mundial, desses líderes religiosos que infelizmente se corromperam, porque tem muitos líderes à frente de religiões que estão aparelhadinhos com o poder desse mundo, estão infiltrados na religião. Nossa Senhora denuncia isso muito no livro azul do movimento sacerdotal mariano. Ela chama isso de sinagoga de Satanás. O Apocalipse também fala dessa sinagoga de Satanás. Pessoas que se dizem religiosas estão infiltradas nas religiões, na igreja. Não é só na igreja católica não, é nas religiões todas, para poder minar a religião, inocular fora todo essa maldade que a gente vê, essa agenda. Meus irmãos, as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, isso tem agenda. As pessoas sentaram, arquitetaram isso. Nós vamos quebrar tal país, nós vamos derrubar tal governo, nós vamos derrubar tal líder religioso, nós vamos enfraquecer isso, e isso à custa de quê? Sacrifícios satânicos. Padre Duarte Lara tem também várias palestras a respeito disso,
Eu devo ter mais ou menos 50 livros a respeito do tema. Nossa Senhora e os santos também já nos falaram a respeito disso. Os próprios Sagrados Corações de Jesus e Maria já falaram através da vida de santos, inúmeros santos da igreja, principalmente do século XIX e do século XX. Jesus está dizendo para Natanael, para São Bartolomeu, que coisas grandiosas eles verão. E eu vou dizer para vocês, como padre, como pastor, como homem de Deus, se nós não convertermos, se nós não voltarmos a Deus, a nossa geração, os próximos anos, talvez essa década, as próximas décadas, nós veremos coisas muito grandes. Nós veremos o braço de Deus, a mão de Deus agir nesse mundo. Lembro perfeitamente, estudando as aparições de Simbres, Nossa Senhora das Graças, no Brasil, Pernambuco, as duas meninas, crianças, perguntaram para Nossa Senhora: é verdade que virão 3 dias de escuridão? As crianças, 1936, lá no Agreste, pernambucano, é verdade que virão 3 dias de escuridão? Nossa Senhora disse: Jesus o enviará, se não fizerdes penitências fortes. Escutou? Jesus o enviará, se não fizerem penitências fortes. E os 3 dias de trevas, Nossa Senhora também disse em La Salette, o Sagrado Coração de Jesus disse a Marie-Julie Jane, é uma senhora analfabeta, tinha deficiência visual, deficiência auditiva, morava na região rural da França, no sul da França. Essa senhora, Marie-Julie Jane, beata Marie-Julie, também recebeu profecias tremendas a respeito do desfecho desses tempos. Não é o fim do mundo, mas é a correção desses tempos. A beata Helena Elo também, agora mais recente, do século XX. Beata Canori Mora, italiana, de uma família abastada. Outra senhora, mãe de família, beata Ana Maria Taighi, também italiana, recebeu profecias dos Sagrados Corações de Jesus e Maria a respeito dos 3 dias de trevas. Os 3 dias de trevas não é conversa da carochinha, está na Sagrada Escritura. A última praga, o último castigo, o 10º castigo na terra do Egito foram 3 dias de escuridão. E se essa humanidade não parar de guerrear contra Deus, de blasfemar contra Deus, de praticar coisas abomináveis, ideologia de gênero, aborto, perseguir a religião, profanar o corpo e sangue de Cristo, infiltrar na igreja, fazer essas atrocidades, prestar culto ao demônio, porque é o que se faz, empresas e bancos e tudo mais. Isso está ficando cada vez mais claro. Vejam que o coração de Jesus disse aos santos. São Gaspar Búfalo, apóstolo do preciosíssimo sangue, 1786. A morte dos impenitentes da igreja ocorrerá durante os 3 dias de trevas. Quem sobreviver acreditará encontrar-se sozinho na terra, pois o mundo estará coberto de cadáveres. Marie-Julie Jane, beata francesa, 1850, aqui é forte porque são os Sagrados Corações de Jesus falando com ela. Ela era uma mística elevadíssima. Vejam se não tem tudo com o quadro que nós estamos vivendo. Isso 171 anos atrás, 100 anos atrás. A crise explodirá repentinamente, os castigos serão compartilhados por todos e acontecerão um após o outro sem interrupção. Os 3 dias de escuridão será quinta, sexta e sábado, os dias do Santíssimo, da Cruz e de Nossa Senhora. 3 dias menos uma noite. A terra será coberta de escuridão e o inferno será libertado e estará em toda a terra. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé nem confiança em meu poder morram de medo.
Durante esses 3 dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor que terá nesses dias de castigo sem morrer no ato. O céu estará ardendo, a terra se partirá. Durante esses 3 dias de trevas, que se acenda a vela abençoada em toda parte. Nenhuma outra luz brilhará. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. A terra tremerá como no juízo e o terror será enorme. Sim, ouviremos as orações dos vossos amigos. Nenhum perecerá. Precisaremos deles para publicar a glória da cruz. Apenas as velas de cera benta darão luz durante esse terrível escuridão. Uma vela só bastará para a noite desta noite, uma noite de inferno. Nas casas dos ímpios e dos que blasfemam, estas velas não darão nenhuma luz. Agora o coração imaculado de Maria falando a Marie de Ly, beata, Nossa Senhora declara: tudo será sacudido, apenas o móvel em que repousa a vela benta não tremerá. Vocês vos juntareis ao redor do crucifixo em minha santa imagem, isto é o que manterá afastado o terror. Durante essa escuridão os demônios e os ímpios tomarão formas das mais horríveis. Nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu. O trovão estrepitoso estremecerá a terra inteira e sinistros relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde os seus alicerces. O mar se levantará e suas ondas furiosas se estenderão sobre os continentes. A terra se tornará um enorme cemitério. Os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. 3/4 da população mundial desaparecerão. Metade da população da França será destruída. Jesus também falou dos 3 dias de trevas. A Santa Gemma Galgani falou dos 3 dias de trevas. A Santa Faustina Kowalska. Há uma irmã mística, Santa Miriam de Jesus, crucificado, que tinha os estigmas de Jesus. Jesus disse para ela no século XIX: durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 4ª parte da humanidade. E o coração de Jesus, que era íntimo do Padre Pio, não deixava o Padre Pio sem saber nada daquilo que viria, porque o Padre Pio também foi um grande profeta, não só um taumaturgo, um homem usado pela misericórdia de Deus, mas também um grande profeta. Vejam que Jesus disse ao Santo Padre Pio: a hora da minha vinda está próxima, um castigo espantoso dará testemunho do meu poder. Aqueles que esperarem em mim e crerem em minhas palavras não deverão ter medo, porque eu não os abandonarei, tampouco os que propagarem a minha mensagem. Olha a força do Evangelho, hein? Jesus é fiel. Hoje ele está falando a Natanael: eis aí um israelita de verdade. Olha o que Jesus está falando ao Padre Pio: se você for fiel, se você propagar o Evangelho, na hora dos castigos, na hora que essa terra tremer, Ele vai te honrar. Eu honro aqueles que me honram. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. Zacarias capítulo 1, versículo 6. Volte-se a mim e eu me voltarei a ti. E continua Jesus, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, ao Padre Pio, a respeito dos 3 dias de trevas: aqueles que estiverem em estado de graça e buscarem a proteção da minha mãe, não sofrerão prejuízo algum. Olha o valor da consagração a Nossa Senhora. Olha o valor da consagração ao coração imaculado de Maria. De viver na pureza do coração, sempre na graça de Deus. A noite será muito fria, rugirá o vento. Pouco depois ouvireis trovoadas. Deveis trancar as portas e as janelas e não falar com ninguém que estiver do lado de fora da casa. Ajoelhai-vos diante de um crucifixo, arrependei-vos dos vossos pecados, pedindo a proteção da minha mãe. Olha a importância de ter um crucifixo em casa, um belo crucifixo.
grande, médio, né? Não aqueles crucifixos de 10 centímetros, pequenininho não, mas visível, que fique aos olhos de todos, no lugar central da casa. Não olheis para fora durante o terremoto, furacões de fogo se formarão nas nuvens, estendendo tempestades por toda a terra, virá uma chuva de fogo sem interrupção, o vento trará gases venenosos que se espalharão por toda a terra, mas em 3 noites terminarão os terremotos e no dia seguinte o sol brilhará. Não é o fim do mundo, mas é o fim da impiedade exacerbada nessa terra, onde que o ser humano não está conseguindo viver, estudar, trabalhar, sorrir, cantar, educar os filhos, onde as verdadeiras democracias, as verdadeiras nações não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, porque tem um peso maligno sobre todos nós nesses tempos. E esse vírus, essa situação é só o começo. Quem estuda, quem aprofunda está percebendo, quem reza mais está percebendo, é só o começo. Nossa Senhora disse em Salete, Nossa Senhora disse em Garabandal, os Sagrados Corações estão dizendo para mais de 20 santos, Deus não brinca, Deus não mente, Deus não é homem para mentir, não é qualquer um para se enganar. Não desprezeis as profecias, aquilo que o homem semeia, ele mesmo colherá. Não brinquemos com a justiça de Deus. Os anjos do céu virão trazendo para a terra o espírito de paz, e uma imensa gratidão transbordará naqueles que sobreviverem a este terrível juízo de Deus. Dia de São Bartolomeu Apóstolo, São Natanael. Jesus elogia a fé dele. Eis aí um israelita de verdade. Que essas palavras entrem na tua casa, no teu coração, na tua vida, que isso chegue aos 4 cantos do mundo, e Jesus também possa olhar para você e dizer: eis aí um homem de verdade, uma mulher de verdade, uma criança de verdade, eis aí um sacerdote de verdade, um bispo de verdade, um seminarista de verdade, um religioso de verdade, cheio do Espírito Santo, porque grandes coisas você ainda vai ver. Quem tem ouvidos, ouça, e que Nossa Senhora nos proteja. Como ela disse aqui no Brasil, se não fizermos penitências fortes e rezarmos, Jesus o enviará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel confiança dos moribundos, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel arauto da sentença eterna, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório,
São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração, nossa família, nossa paróquia, nossa capela. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna. Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai as vossas legiões celestes, que sobre vossa ordem e vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora Rainha dos Anjos,